Olá, seja bem-vindo ao 9º dia da nossa consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Lembrando que o link desse livro está na descrição do vídeo e também as orações cotidianas desse outro livro também está na descrição do vídeo. Eu estou dentro do carro porque a gente veio visitar os parentes, então a gente vai dormir fora de casa hoje. E aí, de qualquer maneira, estou gravando aqui para não deixar de fazer a minha consagração e também poder gravar esse vídeo para você, tá bom? Então, rezemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos lá. 9º dia. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. São Pedro Julião Aimard diz o seguinte: Ele, Deus, providenciou que José nascesse da família real. Ele queria que ele fosse nobre, mesmo com a nobreza terrena. O sangue de Davi, de Salomão e de todos os reis de Judá corre em suas veias. Fecha aspas. Nos evangelhos de Mateus e Lucas aprendemos que São José é da linhagem dos reis davídicos. Os profetas do Antigo Testamento sempre ensinaram que o Messias viria da linhagem davídica. Maria, nossa mãe espiritual, provavelmente também era descendente do rei Davi, mas sua ancestralidade não é dada no Novo Testamento. Mateus e Lucas apresentam a linhagem de José porque a ancestralidade davídica do Messias precisava ser mostrada através da linhagem do pai. Portanto, Mateus e Lucas fizeram questão de enfatizar que, embora Jesus não seja o filho biológico de José, ele é o filho de José por lei. Portanto, Jesus tem o direito legal de ser chamado de descendente do rei Davi. O Papa Bento XVI diz o seguinte: o casamento entre José e Maria é um episódio de grande importância. José era da linhagem de Davi, em virtude de seu casamento com Maria, conferiu ao filho da Virgem, o Filho de Deus, o título legal de Filho de Davi, cumprindo assim as profecias. Fecha aspas. São José, o que a gente está olhando aqui? Porque quando a gente fala na nossa ladainha, ilustre filho de Davi, rogai por nós, é porque está mostrando que José, de novo, ele é mais do que somente um pai adotivo. Não, na realidade ele diz até aqui, né, que por lei ele é filho. Então essa legalidade, esse título legal que o Papa Bento XVI fala, ele sim está cumprindo as profecias daquilo lá de trás do Velho Testamento. Então tudo do Velho Testamento vem se desenhando para isso. E tudo vai validando. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Como as coisas não podem ser manipuladas, porque é algo muito antigo, né? Então, tudo se cumpre, né? A palavra, ela vem sempre validando. Isso é impossível de ser manipulado, isso. São José era rei da Sagrada Família. Ele não era rei de Nazaré, Israel ou qualquer outra coisa assim. Uma vez que todo homem é o rei de seu lar, São José era o rei de sua casa. Na casa de Nazaré, São José era rei, Maria era rainha e Jesus era o príncipe que guardava o reino preparado para ele por seu Pai Celestial. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É claro, mas o amor providencial de Deus deseja que reconheçamos a realeza de São José na Sagrada Família. O próprio Jesus deu-nos um exemplo de amor filial e de reverência que devemos a São José, nosso pai espiritual. Isso a gente já viu, né? São José é um nobre senhor. Muitos santos se referem amorosamente a São José como seu senhor. Santa Teresa d'Ávila gostava particularmente de chamar São José de senhor. Ao usar este termo, nenhum santo pretende afirmar que São José é Deus. São José não é Deus.
Os santos às vezes usam o termo Senhor ao se dirigir a São José por respeito, como é feito ao se dirigir ao dignitários e governantes. Os santos são piedosos e gostam de expressar sua relação filial com Maria e São José em linguagem devocional. Maria, por exemplo, é chamada de Madonna, do latim mea domina, ou seja, minha senhora, afirma a forma feminina de senhor. Minha senhora, né? Seria a forma feminina de senhor. Visto, aqui diz, Santo Afonso de Ligório diz o seguinte: visto que Deus obedecia a ti, São José, permite-me estar a teu serviço para honrar-te e amar-te como meu Senhor e Mestre. Fecha aspas. São José Maria Escrivá diz o seguinte: toda a igreja reconhece São José como patrono e guardião durante séculos. Muitos aspectos diferentes de sua vida chamaram a atenção dos crentes. É por isso que, há muitos anos, gosto de chamá-lo afetuosamente de nosso Pai e Senhor. Fecha aspas. A reverência a São José como Senhor também tem fundamentos bíblicos. Você se lembra de José no Antigo Testamento, aquele que foi vendido como escravo por seus irmãos? Bem, os irmãos de José acabam chamando-o de Senhor. Ver Gênesis 44. Acabam o chamando de Senhor, quando o encontram novamente e ele salva sua família da fome. Para nós, São José é mais do que um irmão. Ele é nosso nobre pai espiritual. Ele é nosso amoroso pai e Senhor. Santo Afonso de Ligório diz o seguinte: nobre São José, alegro-me que Deus tenha te encontrado digno de ocupar esta eminente posição pela qual, estabelecido como Pai de Jesus, viste aquele cujas ordens o céu e a terra obedecem, sujeitando-a à tua autoridade. Vamos ler Gênesis 44, que é o que valida muitas vezes aqui essa explicação do que, no fim, os irmãos acabam chamando José de Senhor. Gênesis 44. Última prova dos irmãos de José. José deu esta ordem ao intendente de sua casa: enche de víveres os sacos destes homens, tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço de seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade, mas não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: levanta-te e persegue estes homens, e quando os tiveres alcançado, lhes dirás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor, e da qual se serve para suas adivinhações. Fizeste muito mal. O intendente, tendo-os alcançado, falou-lhes deste modo. Eles responderam-lhe: por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos a ideia de fazerem semelhante coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de roubar prata ou ouro na casa de teu senhor? Que aquele dos teus servos com quem for encontrada a taça morra, e ao mesmo tempo nós nos tornemos escravos do meu senhor. Está bem, disse-lhes ele. Seja como dissestes, aquele com que for encontrada a taça será meu escravo. Vós outros sereis livres. E imediatamente pôs cada um o seu saco por terra e o abriu. O intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas vestes, e tendo cada um carregado
de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. José disse-lhes: Que é isto que fizestes? Não sabieis que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? Judá respondeu: Que podes dizer a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teus servos. Somos os escravos do meu senhor. Nós é aquele junto de quem foi encontrada a taça. Longe de mim, replicou José, o pensamento de agir desta forma, mas aquele que poder de quem foi encontrada a taça, este será meu escravo. Vós outros voltai em paz para junto de vosso pai. Então Judá adiantou-se e disse a José: Rogo-te, meu senhor, que permitas ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia perguntado aos seus servos: Tendes ainda vosso pai? Tendes um irmão? E nós havíamos respondido ao meu senhor que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho de sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que, como ele foi deixado, o único de sua mãe, seu pai o amava. Disseste aos teus servos: Trazei-o para junto de mim, a fim de que eu veja com os meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar o seu pai, pois se o fizeste, seu pai morreria. E disseste aos teus servos: Se vós, irmãozinho, não vier convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando voltamos para a casa de teu servo, nosso pai, referíamos-lhe as palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos mandou voltar para comprar alguns víveres, respondemos-lhe: Não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo nos acompanhar, o faremos, pois que não seremos admitidos na presença do governador se nosso irmão não for conosco. Teu servo, nosso pai, nos replicou: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um desapareceu de minha casa. E eu disse: Certamente foi devorado. E não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este, e lhes acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar conosco o menino, ele cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá. E teus servos terão feito descer à habitação dos mortos, sob o peso da aflição, os cabelos brancos de teu servo, nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino junto de meu pai, e disse que, se ele não o reconduzisse, seria eternamente culpado para com seu pai. Rogo-te, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor em lugar de menino, para que este possa voltar com teus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai se o menino não for comigo? Eu não poderia suportar a dor que sobreviria ao meu pai. Aí aqui depois José é reconhecido por teus irmãos, mas ele fala aqui, né? Meu senhor havia perguntado aos teus servos. Então ele aqui traz para explicar que os irmãos dele chamam ele de senhor, né? Chamam José de senhor. Tá aqui uma explicação, justificando o fato de poder chamar, que os anjos também chamam José de senhor. Mas vamos continuar aqui então. Agora ele pede que nós vamos até a página 205. Filho de Davi.
Quinta glória, homem justo e reverente. São João Paulo II diz o seguinte: São José era um homem justo, um trabalhador incansável, o reto guardião daqueles que foram confiados a seus cuidados. Fecha aspas. Filho de Davi. Beato Gabriele Alegra fala o seguinte: como é grande a dignidade daquele filho de Davi, José, esposo de Maria. Fecha aspas. Dignidade, né? Mais uma virtude de São José. Como é grande a dignidade, o homem justo, né? Digno e justo, um homem justo. São João Paulo II fala um homem justo. O Beato Gabriele Alegra diz como é grande a dignidade. De fato, como é grande a dignidade de São José. Na ladainha de São José, ele recebe o título de nobre filho de Davi. Em algumas traduções, o título é apresentado como ilustre filho de Davi. Nas duas formas, o significado é o mesmo. São José é descendente do rei Davi. São Bernardino de Sena diz o seguinte: ele era descendente em linha direta de uma estirpe patriarcal, régia e nobre. Com isso, é evidente que a dignidade dos patriarcas, reis e príncipes terminou em São José. Fecha aspas. São José tem o sangue dos reis. Que nobre pai tem Jesus em São José? Que nobre pai temos nós em São José? Nosso pai espiritual é descendente da realeza. São José é o filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. No Novo Testamento, Jesus é chamado filho de Davi 17 vezes. Ao contrário de Jesus, São José não é o Messias, mas é a única outra pessoa a quem o Novo Testamento se refere como filho de Davi. São José é chamado filho de Davi pelo anjo de Deus, quando este vem dizer que não tivesse medo de receber Maria em sua casa. Veja Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus. Mateus 1, 20. Cadê? Isso, 1:20. 1:20. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em seus sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. José, filho de Davi. Por que o anjo chama São José de filho de Davi? Por que o anjo chama São José de filho de Davi? Sobretudo à luz do fato de que esse é um título associado ao Messias? O anjo o faz porque São José precisa recordar sua linhagem régia em um momento crucial da história da salvação. Ele acabara de descobrir que a esposa estava grávida e, em sua humildade, sem compreender plenamente a origem da criança em seu ventre, está prestes a afastar-se dela e da criança. O anjo tinha de vir para recordar a São José quem ele era e mostrar-lhe o papel que Deus lhe havia dado na vinda do Messias, de modo que ele não fugisse aos mistérios divinos e à vocação que fora criado para cumprir. Em outras palavras, Deus planejara que seu Filho eterno fosse conhecido pelos que estavam à sua volta como filho de um homem da casa de Davi. Este homem era São José. Olha que interessante, né? O que ele diz aqui. Que o anjo tinha de vir para recordar a São José quem ele era e mostrar-lhe o papel que Deus lhe havia dado na vinda do Messias. E aí eu penso, quando eu li isso aqui, me vem na mente uma coisa. Quantas vezes que nós temos que ser recordados
do que nós devemos fazer e seguir. E muitas vezes Deus manda sinais para a gente e a gente não escuta, né? Muitas vezes acontece isso. Às vezes aquele momento em que a gente ignora uma palavra, ou quando a gente decide pecar, decide fazer alguma coisa errada, a gente está ignorando o papel como filhos de Deus que nós temos que ter na nossa vida, na nossa família. E não é à toa que o anjo recorda São José, porque ele é um ser humano. E nós, todos os dias, devemos lembrar do nosso papel. Por que a gente está aqui? E eu sinto que através da oração, quando a gente faz, por exemplo, a ladainha, que é uma oração aqui que a gente pode fazer todos os dias, de repente, antes, né, no primeiro instante do dia, alguma oração a São José, que nos faz lembrar de tudo que a gente deve ser. Sustentador, no caso São José, ele é sustentador do Filho de Deus. Mas nós também somos sustentadores do Filho de Deus quando a gente vive o Evangelho e através do nosso exemplo diário, a gente também sustenta, né? Não que a gente sustenta Jesus ou Deus, porque eles não precisam de nós, mas a gente sustenta eles na nossa vida. Quando a gente diz chefe da Sagrada Família, rogai por nós, nós também somos chefes da nossa família. Então tudo isso, José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, todas essas virtudes aqui são virtudes que a gente tem que ter na nossa vida. Isso nós temos que lembrar diariamente. Se José, que tinha foi feito por Deus para fazer o que tinha que ser feito, como nós achamos que vamos ser tão fortes a ponto de não precisar relembrar disso? Né? Então, o anjo tinha de vir para recordar a São José que ele era, quem ele era. Quem ele era, olha só, quem ele era. E quem nós somos? Nós temos que recordar isso. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. E a gente se esquece disso. A gente esquece disso. Então, se a gente pensar quem nós somos e de fato buscar isso, a nossa obrigação é essa, é nos fazer lembrar, né? Porque Deus dá sinais, cabe a gente ouvir ou não, porque José poderia simplesmente ter ignorado o anjo e dito, não, ter colocado a vaidade, né, dele acima disso, não, minha mulher é grávida, não, filho, como é que isso aconteceu? Não, vou abandonar ela, que seria o que diz aqui, que a esposa estava grávida, e em sua humildade, sem compreender plenamente a origem da criança em seu ventre, está prestes a afastar-se dela e da criança, porque ele pensa, tipo, não, ela, né, não, é o que a gente pensa de primeiro momento, porque ele não estava compreendendo o que estava acontecendo, mas Deus vem, manda o anjo para falar para ele, fala, não, acalma o coração, filho, isso aqui é eu que estou fazendo, e ele imediatamente aceita. E eu fico pensando, será que eu ouviria? Será que você ouviria? Se aparecesse um anjo em sonho, você ouviria? E muitas vezes a gente sonha coisas, né? E aqui está muito claro, isso foi em sonho, ele não teve uma visão, ele não apareceu uma visão para ele, não, foi em sonho. E ele aceitou. Então é fantástico isso, né? A gente se recordar do que Deus quer pra gente diariamente. Talvez isso seja a parte mais forte disso que a gente está vendo aqui. O ilustre filho de Davi, ele precisou ser recordado que ele vinha. E aqui ele vinha de uma linhagem real, né? De uma profecia que se cumpria nele. Mas nós também temos uma profecia que se cumpre em nós, que é a salvação que Jesus deu para nós, não é? Eu penso assim, que o Senhor veio para nos salvar, para ter a vida eterna. Então essa é a nossa profecia. A profecia não é que a gente é herdeiro e que nós somos um iluminado e que não. O nosso objetivo principal é a santidade para alcançar a vida eterna. Essa é a profecia que se cumpre em nós depois de Jesus, que ele veio perdoar os nossos pecados. E aí, claro, a gente tem que fazer tudo que manda o Evangelho para que a gente faça isso, né? Mas a profecia é essa pra gente. É a salvação para a vida eterna. São Pedro Crisólogo fala o seguinte:
José, filho de Davi, não temas. Do contrário, estando assim perturbado, talvez não compreendas este mistério. Entre aspas, José, filho de Davi, não temas. O que vês nela é virtude, não pecado. Não se trata de uma queda humana, mas de uma decência divina. Há aí uma recompensa, não culpa. É uma dilatação do céu, não um detrimento ao corpo. Não é a traição de uma pessoa, é o segredo do juiz. Eis aí a vitória daquele que conhece os fatos, não o castigo da tortura. Não se trata de um ato sorrateiro de algum homem, mas do tesouro de Deus. Aqui está uma causa não de morte, mas de vida. Portanto, não tenhas medo. Cara, é complicado isso aqui que ele diz aqui. Mas vamos ver o que o autor fala. Talvez ele explique melhor aqui. As palavras de São Pedro Crisólogo são belas e instigantes. Suas reflexões supõem que São José desconfiasse da fidelidade de Maria. Foi o que eu até comentei antes, né? Que no primeiro momento ele... Não, pera. Mas, como veremos na parte homem justo e reverente, inúmeros outros santos apresentam uma explicação muito mais nobre e virtuosa para o comportamento de São José. Tais santos afirmam que São José fora tomado de espanto e reverência pelo que estava acontecendo no ventre de Maria, e julgava-se indigno de ser seu marido e pai putativo da criança. Ele jamais suspeitou de qualquer pecado da parte de Maria. Olha só, é um outro jeito de perceber, né? Pelo contrário, São José sabia que estava diante de um grande mistério, humilde e justo. Planejou separar-se de Maria em segredo, a fim de não se interpor nos mistérios divinos. Antes que pudesse agir, porém, Deus enviou seu anjo para recordar a José sua linhagem régia, uma linhagem necessária para que o Salvador fosse considerado descendente de Davi. O que ele fala aqui é o seguinte, cara. Olha só, como a gente já, né, de primeiro momento já tem uma visão, né? Que nem eu comentei ali, falei, de repente ele pensou, tipo, não, pera, não tá certo isso, né? Mas não é no sentido de que ele coloca aqui, não é no sentido de que, poxa, Maria me traiu e eu não vou ficar com ela. Mas é superior a isso, se ela está grávida, e a fé dele era tão grande a ponto de ela estar grávida de um milagre, né? De ter ocorrido um milagre, ele no auge da humildade, que é o que ele fala ali, ele diz, eu não mereço participar disso, porque eu não sou digno, é quem eu sou para participar disso. E muitas vezes, às vezes a gente, né, todos nós, em alguns momentos, quando acontece algo muito, talvez podemos pensar isso, né? De tipo, poxa, eu tô sendo convidado para ir em algum lugar, mas poxa, será? Por que estão me convidando? Será que eu sou? E isso aqui é uma coisa que eu até para gravar esses vídeos aqui, é uma coisa que eu pensei. Eu falei assim, poxa, quem sou eu, cara, para vir gravar um vídeo para expressar aqui algumas palavras do que eu penso, do que eu tô aprendendo, né? Quem sou eu? Eu não sei, eu não sou o expert na área, tem tanta gente melhor do que eu, porque eu. Mas aí, uma das coisas que validaram para mim isso aqui é que quando a gente tava para ter o Rafael, e a gente já estava afastado do Instagram, do YouTube, eu pedi para Deus falar comigo e eu abri a Bíblia. Eu fazia isso às vezes e nunca tinha uma mensagem que me tocasse, mas naquela situação eu pedi com muita fé, assim, sabe? Eu falei assim, Deus, fala comigo se eu devo continuar na internet, com Instagram, com YouTube, essas coisas. E eu abri na parábola dos talentos. A Bíblia na parábola dos talentos.
E os talentos é isso, que a gente não deve desperdiçar o nosso talento, né? De repente a gente posso fazer um vídeo melhor sobre isso em outro momento. Mas, e aí eu pensei, será que eu devo fazer isso? E me lembrei daquilo que Deus tinha mandado através da palavra ali para mim. E eu falei assim, eu não devo desperdiçar o meu talento. Se Deus me deu essa habilidade de falar, de gravar vídeo, me deu essa possibilidade, por que eu não devo usar? E aí sim, talvez essa sensação que José teve, de tipo assim, poxa, eu não sou digno, quem sou eu para ler aqui e falar, né? Mas a gente tem que pensar isso. Talvez na sua vida tenha alguma coisa que você pensa, eu não devo fazer porque eu não sei se eu faria tão bem, né? Será que eu devo cuidar da minha família? Será que eu sou digno? Será que eu sou um bom pai? Né? Quem sou eu? Eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido. Talvez não é que você não seja. Talvez você tem muitas coisas atrapalhando de ser quem você realmente é. Filho de Deus. Irmão de Jesus. Talvez existem muitas coisas tirando de ti quem tu deve ser, quem Deus planejou que tu fosse. E aí a gente tem que realmente negar a todas aquelas coisas que são de nossa vontade para que Deus possa agir na nossa vida e fazer a vontade dele. O rei Davi, ancestral régio de São José, tivera ele mesmo atitude semelhante no passado. Atitude semelhante de José, né? Julgando-se indigno de ter a arca da aliança na sua cidade. O rei Davi enviou-a para outro lugar, onde permaneceu por 3 meses. Veja, segunda carta de Samuel, capítulo 6. Para impedir que algo semelhante acontecesse no casamento de Maria e José, o anjo tranquilizou São José, revelando que Deus o havia escolhido para receber a criança e a mãe em sua casa. São José não devia afastar a arca. São José não devia fazer o que fizera o rei Davi. José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. Que é o que a gente viu antes, né? Mateus 1, capítulo 20. E olha só, olha mais uma profecia se cumprindo de São José, né? Que é essa aqui que ele fala, que o rei Davi também não queria que a Arca da Aliança tivesse em sua cidade, porque ele achou que ele não era digno. Que é José, filho do rei Davi, né? Descendente do rei Davi, no caso, né? Que vem da linhagem do rei Davi, que também foi humilde. Então, o que ele fez, São José fez. Ou ao menos, pensou em fazer, mas Deus interveio. Olha que fantástico isso, cara. O rei Davi fez para que aquilo se cumprisse, para que se existisse lá, depois a gente voltar e perceber, poxa, realmente ele é da linhagem do rei Davi e ele faria o mesmo. Ele estava na humildade dele, assim como na do rei Davi, ele também não queria receber a Arca da Aliança, que é Maria. Olha como as coisas são perfeitas. A gente já viu ali atrás, no dia anterior, que o santo grau é Maria. E aqui, de novo, José não quer receber a Arca da Aliança que vem até ele, que é a Maria com Jesus como esposa, porque ele não se acha digno. Olha que fantástico, cara. Isso é muito fantástico. Então, rezemos. Antes de fazer a ladainha, vamos rezar. Que a gente possa fazer a nossa oração pessoal. E que nós vamos colocar hoje aqui, que a gente possa pedir o discernimento para Deus, para que Ele nos recorde todos os dias de quem nós devemos ser, de que nós somos filhos dele e que nós possamos viver como São José. Que isso aqui é o nosso papel como homem, como pai,
como irmão de Cristo, talvez se você não tem filhos, mas como um pai da tua comunidade, como um verdadeiro pai das pessoas que estão à tua volta. E se você tem filhos, a exemplo de São José, com a tua esposa, com os teus filhos e também com a tua comunidade. Rezemos. Senhor, que Tu me mostre diariamente o filho que eu devo ser, o pai que eu devo ser, o esposo que eu devo ser. Coloque em minha vida as pessoas necessárias, coloque em minha vida as mensagens necessárias para que eu possa ver e recordar que sou Teu filho, que o Senhor me ama e que eu devo ser todos os dias um homem melhor, que eu possa resistir às tentações, Pai, de ser um homem fraco, que eu possa estar distante dos meus vícios para servir melhor a Ti, através das ações em minha família, na minha comunidade, na internet, de todos os ambientes, lugares onde eu esteja, que eu seja realmente lembrado, Senhor, para que um dia eu possa estar junto de Ti. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja no centro da sua família e que recordemos todos os dias que Deus quer que nós estejamos na glória dele. Amém? Até o próximo vídeo.